Olá, então estamos continuando aqui nossa série de vídeos sobre risco. Nesse vídeo vamos falar sobre os diferentes níveis de cenários que os riscos podem receber, as classificações de acordo com o seu nível. E fica mais claro quando a gente começa a pensar em termos de nível hierárquico ou camadas que esses cenários podem apresentar. Por exemplo, né, um nível bastante óbvio e clássico que nós temos para os cenários de risco são os riscos operacionais, né? São aqueles que se manifestam no nível de operação, normalmente associados à cadeia produtiva ou de prestação de serviço, quer dizer, os processos que de fato entregam o serviço, e que, portanto, podem afetar de alguma maneira as partes interessadas importantes aí, como o cliente, por exemplo. Os cenários operacionais, eles ocorrem num nível mais técnico, num nível mais, de fato, operacional, como o próprio nome caracteriza. Depois nós temos os níveis, os cenários de nível gerencial, né? Uma classificação gerencial. Muitas vezes o gerencial pode também ser enquadrado como nível tático, é um nível intermediário, é aquele que está relacionado às tomadas de decisão, né? São os cenários em que o impacto desses cenários ocorre no nível de gestão da organização, resultados de processos, quer dizer, algo de um nível normalmente associado à tomada de decisão de fato, onde estão os gerentes, coordenadores, né, gestores de fato dos processos. E por último, né, no nível mais alto, nós temos o que nós chamamos de riscos estratégicos, que são aqueles que afetam a continuidade do negócio, que afetam o sucesso da organização como um todo. Esses três níveis de risco, eles se mesclam, eles se complementam. Muitas vezes um risco sai de um cenário operacional e sobe a um nível estratégico. Então, é muito fácil prever que, por exemplo, a utilização e acesso à tesouraria da organização, por exemplo, no dia a dia, ela é um risco operacional. Então, por exemplo, controles como limites de acesso, como dupla aprovação, como sistemas de rastreamento de log de uso do sistema, são controles associados a um risco normalmente associado a uma perda de um nível operacional. No entanto, quando as perdas começam a se tornar grandes e se o impacto dessa perda for maior do que apenas o impacto ocorrido no nível daquele processo, a gente pode caracterizar esse cenário como estratégico, porque ele pode ter um impacto, por exemplo, na imagem da empresa, um impacto na mídia, um impacto em outras partes interessadas, podendo inclusive afetar a continuidade dessa organização. Então, grandes incêndios, por exemplo, né, eles começam com um risco operacional, que é, por exemplo, um painel elétrico. A necessidade de eu evitar um curto-circuito em um painel elétrico. No entanto, se houver um sinistro, né, se houver um evento associado àquele painel e esse evento se desencadear e em outros cenários, em uma escala maior do que aquela que estava imaginada originalmente, aquele cenário pode se tornar um risco estratégico para a organização. Então, a organização precisa ter a clareza de classificar esses cenários de acordo com o seu nível, porque, obviamente, riscos estratégicos têm um impacto maior para a organização e normalmente são endereçados primeiro pela alta direção, pela diretoria, pelo conselho daquela organização, né, os diversos níveis que atuam na governança de qualquer empresa. Tipicamente, os cenários de risco operacionais são em maior número, né? Então você vai ter ali dezenas, centenas, para algumas organizações até milhares de riscos operacionais. Os riscos gerenciais, normalmente, como estão mais na parte da gestão, eles diminuem um pouco essa quantidade, não há tantos cenários assim, mesmo porque não há tanta repetição de cenários ao longo da organização. Então, riscos associados a atendimento à legislação, riscos associados a cumprimento de procedimentos, ou seja, diversas situações aí que vão estar nesse nível intermediário, você vai ter uma quantidade um pouco menor. E os riscos estratégicos, que são aqueles que afetam o negócio decisivamente, de fato, é normal que para uma empresa saudável, que funcione bem, esses riscos sejam numa quantidade ainda menor. Então, sei lá, a gente vai ter aí, a maioria das empresas resolve colocar os seus top 10 ou os 20 maiores, né? Então, os cenários estratégicos ficam ali na casa das dezenas, no máximo, né? Normalmente não passa disso.
Então é como dá para a gente imaginar uma pirâmide, né? Riscos estratégicos, riscos gerenciais, riscos operacionais na base dessa pirâmide, sabendo que esses cenários podem trafegar de um para outro de acordo com o impacto que ele pode ter na organização e de acordo com o jeito que eu tomo conta desses riscos durante a vida deles. É isso.